Passo ao réu João Paulo Cunha, que foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Examino inicialmente o crime de corrupção passiva, neste caso, aplicável à lei anterior, que previa penas de 1 a 8 anos de reclusão e multa. Ficaram vencidos, neste caso, os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Trata-se do recebimento de propina pelo então presidente da Câmara dos Deputados, no montante de R$50 mil. A vantagem indevida foi paga pelos sócios da SMPIB no dia 4 de setembro de 2003, poucos dias antes de ser publicado o edital de procedimento licitatório que resultou, no final de 2003, na contratação da agência de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Holebach pela Câmara dos Deputados. Culpabilidade de João Paulo Cunha, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, me parece evidentemente elevada. João Paulo, conforme pormenorizadamente demonstrado em meu voto, passou a se relacionar com os corréus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Holebach em fins de 2002, quando teve a sua campanha à presidência da Câmara dos Deputados financiada e realizada pela empresa desses corréus, Marcos Valério, Cristiano e Ramon, a DNA Propaganda. Uma vez no cargo de presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha providenciou para que fosse rapidamente aberto novo certame para a contratação de agência de publicidade, agência de propaganda para a Câmara dos Deputados. No curso do procedimento licitatório, o réu João Paulo manteve várias reuniões com os mencionados corréus das agências. Percebe-se que o réu atuou intensamente na execução do crime, tendo enviado a sua esposa para efetuar o recebimento da propina na agência bancária do Banco Rural em Brasília, onde o montante de R$50 mil em espécie foi-lhe entregue em setembro de 2003. Não apresenta antecedentes criminais, tampouco a conduta social ou a personalidade servem à elevação da pena base. Os motivos do crime conduzem também a um juízo negativo, pois a sua intenção foi não apenas mercantilizar a função pública que ocupava, mas também beneficiar os particulares com a prática de atos de ofício que resultariam na transferência de quantias milionárias às agências dos réus Valério, Cristiano e Ramon, oriundas de um contrato em que se gastou cerca de R$11 milhões, dos quais apenas uma quantia ínfima correspondeu a serviços efetivamente prestados pela agência contratada, e vejam bem, contratada na modalidade melhor técnica, que é relevante. Também deve ser lembrado que a conduta de João Paulo teve outros motivos reprováveis do seu interesse pessoal, os quais são muito mais intensos do que o que ocorre num crime de corrupção passiva de reprovabilidade mínima. Com efeito, o réu vinha obtendo auxílio de marketing dos réus do núcleo publicitário em benefício da sua própria imagem e da de seus candidatos correligionários na região de Osasco. A exemplo do que se veiculou neste processo, quando se sugeriu a criação de um pool de empresas de marketing político. A circunstância dos crimes também são desfavoráveis. É fato que o réu João Paulo Cunha reuniu-se com os acusados, com Marcos Valério, na residência oficial da Câmara dos Deputados, exatamente na véspera do pagamento da propina recebida pelas mãos da sua esposa. Ademais, o réu, no curso dos acordos para a prática criminosa, reuniu-se com os corréus Valério, Cristiano e Ramon
acompanhado ou não do seu assessor, senhor Luiz Costa Pinto, em hotel da cidade de São Paulo e também na sede da SMPIB. A testemunha Fernanda Carina Somaggio, por exemplo, afirmou que João Paulo Cunha era muito próximo de Marcos Valério e que conhecia Luiz Costa Pinto como assessor do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Presidente, o acusado era deputado federal. Excluído o primeiro na linha, e aí que sucede, que é o vice, ele seria o primeiro substituto do presidente da República. Essa condição, tendo em vista a culpabilidade, precisa ser observada. Peculato, reclusão de 2 a 12 anos. Neste caso, me parece que não houve divergência. A culpabilidade é elevada, uma vez que João Paulo Peculato... Revisor e o ministro Sim, Toffoli. o ministro revisor e o ministro Dias Toffoli. Os dois, porque na minha informação não constava. Peculato. Peculato. Vestidos Dias Toffoli e revisor. Então eu dizia que a culpabilidade é elevada porque João Paulo Cunha atuou cotidianamente na execução dos crimes. O acusado manteve-se em constante contato com os corréus e tomou para si a execução de despesas no âmbito do contrato de publicidade da SMPIB com a Câmara dos Deputados, autorizando dezenas de subcontratações que resultaram na remuneração indevida dos sócios Marcos Valério, Ramon Rolebá e Cristiano Paz. João Paulo Cunha não apresenta antecedentes criminais e não é possível aumentar a pena base com fundamento em sua conduta social ou na sua personalidade. Os motivos do crime são os normais da espécie, a meu ver. As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis. João Paulo Cunha se utilizou da estrutura que lhe foi proporcionada pelo próprio Estado como um abrigo destinado à prática criminosa. Com efeito, vários encontros com os particulares diretamente beneficiados foram mantidos na Câmara dos Deputados e na residência oficial. Ademais, as circunstâncias também se revelam negativas porque os atos praticados pelo réu para perpetrar os desvios de recursos de que se cuida neste caso específico foram numerosos, reiterados ao longo de mais de um ano. Eu me lembro que ultrapassa 50, se não estou enganado, o número de atos praticados para simular a prática a contraprestação. As consequências dos crimes também se mostram desfavoráveis, tendo em vista o milionário prejuízo causado em montante superior a R$ 1 milhão, sempre por intermédio das decisões do acusado João Paulo Cunha. Ademais, ficou evidente a concentração dos desvios no período das eleições municipais de 2004 e o uso do contrato da SMPIB com a Câmara dos Deputados para fins de obter vantagens em campanhas, o que gerou lesão a outros bens jurídicos, além do tutelado pelo tipo penal. Senhor presidente, aqui trata-se do peculato em relação a Cristiano Paz, Marcos Valério e Ramon Rolebá. Então nós temos que levar em consideração também o que já fixamos para esses réus. E eu verifico que aqui Vossa Excelência tem uma pena mínima de 2 e máxima de 12 e fixa em 3 anos e 6 meses, que é o percentual que temos adotado aqui para aumentar a pena base. Por outro lado, nesse caso específico, realmente essas circunstâncias, o fato de presidir a Câmara tem um relevo maior do que no recebimento daquela importância de 50 mil. Agora, nesse caso específico, as circunstâncias judiciais do artigo 59, valoradas por Vossa Excelência, realmente levam a uma pena proporcional e razoável de 3 anos e 6 meses que eu acompanho nesse quantum.
sem prejuízo também de fazer incidir, como é inexorável, o parágrafo 2º do artigo 327. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência. As circunstâncias judiciais desse caso, do crime de lavagem, são as normais do tipo penal em julgamento, tendo o réu se valido das etapas finais do mecanismo engendrado por Marcos Valério e seus sócios, juntamente com o Banco Rural, para viabilizar o pagamento de propina com dinheiro de origem criminosa. A ocultação dos crimes antecedentes é elementar do tipo penal, não permitindo a elevação da pena base. O modo de execução também não conduz à exacerbação no que diz respeito especificamente ao acusado João Paulo Cunha.